E para mediar um tema de extrema importância e apresentar nossa palestrante, convido o Dr. Jean Cater Filho, pediatra, membro do Conselho de Educadores e um estudioso da temática a ser abordada. Hoje é um dia também muito especial e nós vamos trazer para discutir esse tema das tecnologias a Fernanda Furia, que é uma jovem mãe de um adolescente já de 12 anos. Esse menino tem uma desvantagem em relação a nós pais, porque nós desconhecemos o que os nossos filhos adolescentes fazem nas redes. E ela é especialista nas redes. Então esse menino está lascado, porque tudo que ele quiser fazer, a mãe já está de olho. Bom dia, Fernanda. Obrigado por aceitar o convite. A Fernanda é mestre em psicologia da infância e da adolescência. Ela é professora de 2 cursos, a psicologia da inovação e a psicologia da internet, na Faculdade FIAP aqui em São Paulo. Ela é fundadora do Playground da Inovação e ela é autora do livro Psicologia da Inovação. Ela nos tem ajudado muito, já participou praticamente de 2 congressos. Quando nós tivemos o último congresso ao vivo, 3 anos atrás, em que a gente discutia plurals in alpha, era algo relacionado nesta plataforma que ela tem, que chama Playground da Inovação. É sensacional, vale a pena acessar, e a Fernanda tem muitos trabalhos lá que são excelentes. Ela vai falar sobre adolescência e as novas tecnologias avançadas, oportunidades e pontos de atenção. O que a gente precisa entender, qual é a influência na vida dos adolescentes, metaverso, inteligência artificial e Web B3. Seja bem-vinda e esteja à vontade. Obrigada, Jean, obrigada por essa apresentação, obrigada a todos que estão presentes aí, a todo mundo que está vendo a gente também pela internet. Quero agradecer muito esse convite, né, que a Escola de Paz do Brasil fez para mim, me sinto honrada de estar aqui. E, Jean, eu digo para você que os mesmos desafios que vocês têm, eu também tenho, né? O fato de ser especialista talvez traga até uma pressão maior, né? Meio que, nossa, então eu preciso conseguir garantir que meu filho esteja protegido, né? Mas a gente está no mesmo mar, né? No mesmo oceano, algumas pessoas com os mesmos barcos, outros não, né? Com navio, ou só com uma boia, né? Então, acho que a minha função aqui é poder trazer um pouco das informações de forma resumida, né? E mastigada, assim, sobre tudo que a gente está vendo aí em termos de novas tecnologias, o impacto na adolescência. E eu quero fazer um convite para vocês, que é de já irem pensando, né, ao longo da minha fala aqui, em reflexões, em perguntas, porque depois que eu terminar, a gente vai abrir para perguntas, né, para reflexões juntos, né? Então, é um assunto que a gente tem que estar em parceria para a gente poder avançar e cuidar das novas gerações, né? Então, eu quero primeiro, assim, já trazer uma reflexão já de cara, né? Que, assim, essa geração agora, né, dos adolescentes, pré-adolescentes, né, crianças pequenas também, eles pegaram, gente, uma situação, né, algumas situações que, imagina se fosse a gente, encarando uma pandemia, né, quase 2 anos fechados, ataques às escolas, guerra da Ucrânia, que a gente consegue ter acesso, né, assim, a imagens ao vivo ali, desastres naturais, né? Então é tudo isso ao vivo agora, né? Eles conseguindo acessar pela internet. Imagina se fosse com a gente, né? Se a gente tivesse vivido isso lá atrás, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, como é que a gente reagiria, né? Então é importante a gente ter um olhar empático, né, para eles, porque é muita coisa séria, né? Muita coisa grave em pouquíssimo tempo.
Então, um mega desafio, né? O olhar que a gente tem que ter para eles não é de julgamento, né? Como a gente às vezes vê, né, na internet, às vezes até especialistas também, chamando essa nova geração de geração Nutella, né? De geração mimimi, que não aguenta nada. E são contextos tão diferentes do que a gente viveu que a gente não pode entrar, né, nesse tipo de abordagem, de mentalidade, né? Como é que a gente, adulto, também passando por tudo isso, né, também é inédito para a gente, como é que a gente consegue se preparar, né, e ter calma, ter serenidade, ter equilíbrio, né, sem extremismos, para a gente orientar, né, orientar essa geração e a gente se orientar também, né, porque tá todo mundo perdido, né, tá todo mundo assustado, tá todo mundo aflito, independentemente da idade, da geração, né? E a adolescência é um período que é muito interessante, assim, porque tem uma atividade cerebral assim muito grande, né? Uma plasticidade, cada vez mais tem se estudado, né, sobre a plasticidade cerebral no adolescente. O quanto que essa fase é uma janela de oportunidade para o desenvolvimento, né, integral do adolescente. É um momento em que, ao mesmo tempo, tem essa questão de formar uma identidade, né? O que eu sou, quem eu sou, o que eu quero ser, e também uma confusão de identidade, né, ao mesmo tempo. São paradoxos, né? Essa tensão de ser original, de ser ele mesmo, ela mesma, e também se encaixar no grupo e ser igual a todo mundo. Ao mesmo tempo, querer o grupo, mas também querer o isolamento no próprio quarto, né? Então, são paradoxos difíceis de lidar, né? Quando o cérebro está em formação ainda. Principalmente essa região do cérebro aqui da frente, né? Aqui da testa, que é o córtex pré-frontal, que é uma região super importante, assim, responsável por memória, por gestão das emoções, por planejamento, por várias funções importantíssimas, né, para a gente lidar no dia a dia, e é uma região do cérebro que só vai ficar formada por completo por volta dos 20 e poucos anos. Então, olha quanta coisa, né, o adolescente vai passando. E, além disso, toda adaptação constante ao novo corpo, né? De repente muda a voz, né? De repente a menina já se vê com mais seio, de repente aparecem pelos, né? De repente dá uma espichada. Então, quando você está começando a se acostumar com o corpo, daqui a pouco muda de novo, né? E tem uma questão da adolescência que é muito interessante, que uma autora argentina, a Berasturi, ela fala que a adolescência ela passa por certos lutos que são comuns dessa fase, né? São perdas. Então, por exemplo, é a perda do corpo infantil. Então, a criança tinha um corpinho ali, né? E, de repente, tem todas essas transformações e aquele corpo que ela tinha antes, ela perde, ela não é mais aquilo, né? Um outro luto importante é o luto dos pais da infância, os pais que ela tem, né, que ela teve, né, que lidavam com ela como criança. Então a gente lida, né, com os nossos filhos de um jeito e de repente quando a gente vê, eles já estão com um tipo de pensamento próprio, né, já estão querendo mais afastamento, já estão diferentes, né? E a gente tem que também abrir mão desses pais que a gente é de uma criança para ir fazendo essa transição para pais de adolescentes, né? E um terceiro importante luto também é o papel da infância que a sociedade dá para ela, né? Para esses recém-adolescentes, né? Então essa transição para a adolescência, eles também não estão mais no parquinho, né? Porque não interessa muito, a programação que tem toda para a infância, para o adolescente já também não tem. A gente não trata o adolescente como a gente trata a criança, né? De um jeito mais carinhoso, de um jeito mais lúdico, protegendo mais, né? Porque a criança é fofinha. A gente vai perdendo essa fofurice e isso também é difícil para o adolescente, né? A gente já não tem essa... Porque a fofurice, ela tem uma função biológica. Isso é muito interessante. O John Bowlby fala sobre isso, né? O John Bowlby fala sobre a teoria do apego. E ele fala que a fofurice tem essa função de ativar no adulto o comportamento de cuidado. Porque realmente, né, gente, para a gente cuidar de um bebê, de uma criança pequena, né, é pauleira, né? Então, a fofurice atrai a gente, né? A gente tem vontade de cuidar, a gente tem vontade de fazer carinho, né? E o adolescente vai perdendo essa fofurice. Então, olha quantas perdas, né? Que não se fala muito disso, a gente não percebe tanto isso no adolescente, é importante a gente ter mais essa clareza. E aí eu acho que a sociedade vai deixando o adolescente meio no limbo,
Se a gente for pensar o que o adolescente tem de oportunidades, assim, para brincar, para entreter, isso vai sumindo, né? Não tem, você vai num shopping, não tem mais a praça lá na pracinha onde a criança pode brincar, né, o adolescente fica em bando ali, andando por ali. Às vezes a programação do cinema ainda é para 14, 16, né, aí o adolescente de 12, 13 às vezes não pode ir, ou os pais preferem que não vão. Não brincam mais, né, assim, do jeito que a gente concebe o brincar, né, de um jeito tão lúdico. Os espaços públicos nem sempre são seguros, né, para os adolescentes ficarem, então praças que estimulem o esporte, que estimulem encontro, isso tem pouco, né? Então, a própria escola também, né, começa a ter um foco muito maior em teste, em vestibular, em dever de casa, os espaços escolares, as salas já vão ficando, né, vão tirando tudo de lúdico, né, que tinha há anos anteriores. Então a gente vai tirando do adolescente a possibilidade também dele saber também melhor como é que ele pode aproveitar a vida. Ele fica meio ali, nem lá nem cá, né? E aí eu acho que a tecnologia ela acaba sendo um cenário fértil mesmo, assim, para o adolescente entrar, né? O quarto do adolescente, da adolescente, que sempre teve uma função importante, né, gente? Todo mundo passou por isso, né? A gente, quando era adolescente, os nossos filhos e netos, vão chegando uma hora que a gente vai querendo ficar no nosso quarto, fecha a porta ali e não quer saber de mais nada, né? Antes das tecnologias, a gente lia, escutava música, quando os amigos vinham em casa, a gente ficava ali conversando, né? Falando no telefone com os amigos. Agora, além disso, tem a tecnologia, tem o celular que, de repente, entra aí com uma função de uma janela para o mundo. Então, o quarto ele está ao mesmo tempo circunscrito ali, né? Tem os limites das paredes do quarto, mas o celular e o computador ampliam esse limite, né? Colocam o adolescente nesse espaço de cibercultura, né? Um ciberespaço que é muito interessante. Tem um autor da Universidade da Flórida, ele foi pesquisador, eu não sei se ele está lá ainda, o Norman Holland, que ele fala do ciberespaço como uma extensão psicológica do mundo interno da pessoa, né, do indivíduo. É um espaço de experimentação, né, onde ele pode ficar, onde ele pode brincar com as ideias, né, com os relacionamentos, criar uma identidade pessoal. Então é bem importante a gente entender esse espaço dentro dos nossos dispositivos, na internet, como esse espaço de experimentação do que a gente é, do que a gente quer ser, né? E na adolescência isso toma um tamanho muito maior, né? É um quarto ali, só que com acesso ao mundo, com acesso a tudo. E tem alguns estudos, e principalmente uma autora que chama Mary Aiken, que ela trabalha com ciberpsicologia, que é essa área da psicologia que estuda o impacto das novas tecnologias nos seres humanos, e ela fala muito do efeito cyber, né, de ciber, que o cyber, né, o ciberespaço, ele não é só estar online, né, é tudo que se refere ao que é digital, ao que é tecnológico, desde assim, do Bluetooth, do carro, o celular, o assistente digital, os robôs, né? Tudo isso o ciberespaço, né? Então, quando a gente está checando o celular, navegando na internet, a gente está num ambiente com especificidades, né? Um ambiente que é super interativo, que é engajante, que é imersivo, né? Se deixar, a gente fica ali cada vez mais, né? É muito atraente para a gente, né? Uma forma única, né? Inédita assim, para a gente de vivenciar coisas que a gente não poderia vivenciar presencialmente, né? E aí o efeito disso tem vários, né? A gente pode pontuar assim, primeiro é o efeito amplificador, né? Multiplicador de tudo que é do ser humano, né? O que é bom, o que é ruim. Então as nossas características, né, da natureza humana, elas ficam potencializadas através desse ambiente, né, que é feito para a gente estar ali, para a gente se engajar, para a gente interagir, né? Então, o efeito cyber ele promove novas formas de socialização, não só com o dispositivo em si, né? A gente está criando uma relação afetiva com o nosso celular, não ele
para a gente, né? Mas a gente com ele. Então, por exemplo, se a gente sai de casa sem o celular, a gente já fica, a maioria das pessoas fica super tenso, tem que voltar para buscar. Ou um adolescente, uma criança que fica sem conexão com a internet. Tem crianças que têm uma reação assim muito intensa, né? Alguma coisa que a gente posta na internet, um canal no YouTube que a gente faz, aquilo tem uma possibilidade de alcance enorme, né? E aí você conhece pessoas de outros lugares que você nunca conheceria. Uma outra coisa interessante do efeito cyber é a sensação de anonimato que muita gente tem, né? Especialmente os adolescentes. É como se tivesse assim, uma capa da invisibilidade. É como se eu tivesse ali o que eu falo, o que eu faço, meio, quem é que vai ver, né? Eu estou aqui no meu quarto, né? No meu computador, não vai ter essa dimensão toda, né? E aí, com isso, com essa sensação de anonimato, muitas coisas são feitas, né, inclusive transgressões, com a ilusão de que não vão te achar, que não vão saber muito, ou que quem é que vai ver isso? Eu também nem sou conhecido, né? Isso é perigoso, né? É perigoso, porque a adolescência já tem também esse traço da experimentação, né, da transgressão. Então, o que antigamente, sei lá, um grupo de adolescentes de repente ia roubar alguma coisa no mercadinho, ia tirar alguma coisa de um carro, ia fazer pequenas transgressões para experimentar os limites também da sociedade, agora eles podem fazer isso também no ambiente online, né? E muitas pessoas relatam que se sentem mais desinibidos quando estão online. É muito interessante a gente reparar isso também, com os amigos, com famílias. Às vezes tem pessoas tímidas, né, que você vai conversar assim presencialmente, pessoa mais quietinha, mais recatada, né? E aí quando você vê o perfil da pessoa no Instagram ou no Face, né, você se surpreende. Às vezes a foto da pessoa, né, já é mais desinibida, ou o quanto de imagens que ela compartilha, né, assim, do dia a dia da vida. Então, tem pessoas que se sentem mais desinibidas quando estão dentro do ambiente online. Muitas vezes também pela sensação de que, assim, algumas pessoas vão ver, mas também não é todo mundo, isso não vai alcançar tanta gente, né? Fora a questão da relação mesmo, né, de você presencialmente ter que lidar com coisas que no ambiente online a gente pode controlar, né? Se eu tiver numa festa, se eu tivesse aí, por exemplo, né, com vocês, provavelmente alguém ia falar comigo depois, né, ou me abraçar, ou fazer alguma crítica, alguma coisa, eu ia ter que lidar com isso. Se eu estou online, não, eu desligo o computador e pronto, né? Então, assim, é mais fácil eu me proteger do que das relações, né? do que as relações presenciais podem me trazer, se eu tenho dificuldade, né? Então, no online eu me solto, né? E eu mesma controlo o que eu coloco, né? O que eu posto, o que eu não posto, né? Um outro efeito importante do ciberespaço, né? O efeito cyber, é a distorção do tempo e do espaço. Quantas vezes, né, gente, a gente entra ali no celular um minutinho para ver uma mensagem que chegou, quando você vê, você já está no Instagram há meia hora, né? E fala, ih, meu Deus, né? E até esquece o que foi fazer em primeiro lugar ali no celular, né? Então, essa coisa do tempo, né, dessa distorção do tempo e do espaço, porque você está dentro de um espaço físico, né? Só que você está tão envolvido com aquilo que está acontecendo dentro da tela que você perde noção também da onde você está, do espaço onde você está, né? Um outro efeito também super importante, que está muito ligado com as redes sociais, é o ciberexibicionismo e o voyeurismo, né? O que é isso? Naturalmente, né, no desenvolvimento da criança, a gente tem essa exibição, né? A criança é exibida, a criança saudável, né? Ela é assim, né? Ela quer se mostrar, ela quer dizer que ela fez isso, que ela fez aquilo, olha o meu desenho, ela quer dançar, né? Ela quer também ver. Então, o ver e o ser visto é natural do ser humano. E aí o que complica é que as redes sociais são um veículo assim maravilhoso para isso. E é aí que a gente vai entrando nas roubadas, né? É aí que a gente vai se expondo demais, é aí que a gente vai expondo as outras pessoas demais, expondo os nossos filhos, os nossos netos, e sem uma noção clara
do impacto disso, do quanto isso fere os direitos da infância, o quanto que isso tem muito mais a ver com a gente querer mostrar quanto meu filho, minha filha, quanto eles são fofinhos, quanto os meus netos são lindos, né? Porque é difícil realmente resistir a isso, né? E aí, com isso, gente, a gente vai deixando um rastro digital, né? Que é outro efeito cyber. Tudo que a gente coloca na internet fica. Por mais que você apague, depois tem como resgatar essas imagens, ou alguém já deu um print e já passou para outra pessoa, né? Então, tudo que a gente decide colocar ali, a gente tem que saber que vai criar um histórico. E aí tem uma questão importante do quanto que adultos são responsáveis por pensar por que colocar imagens dos filhos, dos alunos, né, dos netos, dos sobrinhos e sobrinhas na internet. Qual é de fato, de verdade, a necessidade emocional que está sendo atendida aí, né? Porque esse rastro digital, muitas vezes depois, quando o adolescente está um pouquinho mais velho, ele vai se dando conta, né, de quanto que tinha de exposição dele ou dela na internet por causa dos pais, né? Os pais, os avós, os tios, né? Então, esse cenário, gente, ele é muito específico, né, do ambiente online, e a gente precisa entender como é que que tipo de direitos, né, estão envolvidos aí, que a gente precisa olhar e precisa garantir, né? Então, por exemplo, direito à proteção. Esse é um direito da infância, né? E que eu acho que a gente está falhando bastante, assim, nesse sentido, não só do que os nossos filhos e netos, sobrinhos, né, sobrinhas veem na internet, né, o que eles estão acessando, mas também o quanto que a gente não está conseguindo ser guardião deles, né? E muitas vezes a gente mesmo, a gente, né, colocando foto, dando muita informação, a gente está expondo, a gente não está protegendo, né? E isso, essa questão do direito à proteção está junto com outro direito, que é o direito à privacidade. A criança e adolescente, eles têm direito à privacidade, mesmo que eles gostem de tirar foto e peçam para colocar na internet. Eles não têm consciência da dimensão disso tudo, né? Um outro direito importante é o direito ao esquecimento. E isso é complicado, porque, como eu falei, tudo que a gente posta deixa um rastro digital. E aí não tem como esquecer, né? A gente não tem como cortar isso, né? Tirar do histórico essas provas, né, que ficaram ali. Então, tudo que está sendo colocado durante a adolescência, inclusive do que eles, né, adolescentes, colocam nas redes, isso pode prejudicar depois, isso pode prejudicar no momento, né? Imagens que o adolescente coloca, ou vídeos deles próprios ou dos outros amigos e amigas, isso pode ser usado para cyberbullying, né? Isso pode ser usado para ridicularizar, isso pode ser usado depois, lá para frente, né? Dependendo do que o adolescente for fazer profissionalmente, pode pegar mal, né? Pode ser usado contra ele. Então a gente está meio sem noção, assim, né? Usando a imagem muito de um jeito assim, sem pensar, né? E aí que entra a importância da gente tentar realmente, assim, exigir regulamentação dessas redes sociais, responsabilizar as empresas grandes, né, de tecnologia, a gente fazer, dependendo do trabalho que a pessoa tiver, né, todo mundo é responsável de alguma forma. Como é que cada um pode contribuir socialmente para que o adolescente esteja mais protegido nesses seus direitos, né? Promover debates em grande escala, né, em maior escala cada vez mais, ter educação digital na escola também, né, e muita conversa com os adolescentes, né, é conversar, não só no sentido de alertar, né, porque a gente cai nessa tendência de dar lição de moral, né, sendo que, assim, a gente nunca viveu isso também, é novo pra gente, né, então às vezes a gente fica até meio sem moral de falar, porque ao mesmo tempo a gente também está no celular toda hora, a gente está também compartilhando um monte de foto nossa, entendeu? Tirando foto dos amigos, dos outros, sem pedir autorização e compartilhando nas redes. Então, olha que encrenca, né, que a gente está também, né? Então, conversar de entender melhor, assim, de se aproximar,
desse universo do adolescente. Que jogos e jogos, né, que jogos elas estão jogando, que redes sociais eles navegam, como é que são as fotos do perfil, o que os amigos fazem. É nesse sentido assim, de troca mesmo. E não é fácil, né? Porque o adolescente vai ficando cada vez mais distante, né? Aliás, esse é outro desafio, né, da adolescência e para os pais, né? Muitos pais vivenciam essa fase dos 12, 13, 14, 15 anos com muita dor também, né? Porque os adolescentes eles querem ficar com os amigos, né? Querem ficar longe dos pais. A gente não tem mais, o que a gente fala já não tem mais tanto impacto assim quanto eles querem que tenha, né? Ou eles acham que tem. Eles vão procurar outras formas de referências, né? Outras figuras. E muitos pais sentem isso como uma coisa muito pessoal, né? De meu filho, minha filha não gosta mais de mim, não quer mais ir ao cinema comigo, né? Não quer, sei lá, ficar abraçadinho, né? E essa é uma dor legítima, porque a gente às vezes tem um atraso, né? A gente para acompanhar esse crescimento deles, né? De repente era aquela criança fofinha chamando mamãe e agora não tá nem aí pra gente. Como assim, né? Então não é fácil. A gente precisa entrar em contato com isso, né? E reconhecer que é um movimento natural da adolescência, saudável, mas que a gente não pode desistir, né? E a gente tem que encontrar outras formas de conexão, né? Qual o interesse do adolescente? Sei lá, é música, é cinema, né? Futebol, ou são jogos? Será que eu posso aprender a jogar? A gente tem que achar alguma coisa que vai promover essa continuidade na conexão emocional, né? E só que não é fácil, né? Porque às vezes você também se vê assim sem conexão com esse novo ser, né? Com essa criança, adolescente que está se formando, que está em transição e de repente tem interesses muito diferentes dos seus, né? E aí a gente está lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. Então olha que delicado, né? Mas é importante a gente acolher dentro da gente essa dor de, poxa vida, né? Meu filho, minha filha não estão querendo mais, né, fazer as coisas comigo, né? E entender que isso não é falta de amor, né? É necessidade de evolução, de crescimento, né? De achar os próprios caminhos, né? E aí, dentro desse contexto das tecnologias avançadas, que vão também entrando nesse papel quase como essa outra referência além dos pais, onde eles podem, onde as crianças, né, os adolescentes podem se apoiar também. E eu estou falando de que tipo de tecnologia? São várias, algumas menos avançadas já, outras já mais avançadas, mas redes sociais, né? Então, Instagram, TikTok, as redes sociais dentro dos jogos, né, dentro dos videogames. Então, os próprios videogames que estão cada vez mais potentes e avançados e imersivos, né? Streaming, né? Então, as crianças estão lá no Netflix, estão vendo, estão muito envolvidas, né, com tudo isso. As tecnologias imersivas em si, que aí são jogos que você pode usar óculos de realidade virtual e aí você está lá dentro de um ambiente, né, onde você joga e você sente que você está presente. Então já tem playgrounds imersivos que você vai lá e aí em grupo você coloca o óculos e aí tem lá, sei lá, o ataque zumbi e parece que você está vivendo aquilo, né? O metaverso, que está bem no comecinho, né, pelo que os especialistas em tecnologia dizem, né, mas as novas gerações já têm uma experimentação, assim, um gosto disso. Quando eles entram no Roblox, quando eles entram em jogos Minecraft, né, Fortnite, são ambientes onde eles constroem coisas, né? Eles se relacionam através dos seus avatares. Então é uma lógica que é muito nova, né, para quem na história realmente, né, e para quem é adulto é muito estranho, né? E a gente precisa segurar essa estranheza para a gente não de cara já falar, ai, que absurdo, né? Ai, nossa, olha só, é só violência, é só isso, só aquilo, porque aí a gente não consegue ter abertura, né, de cabeça, de mentalidade, para entender melhor, né? O que atrai tanto, né? Perguntar para os filhos, para os netos, né, para os sobrinhos, o que é tão legal nesse jogo? E deixa contar, deixa explicar. Às vezes vem explicações assim muito interessantes, né?
E a gente está entrando cada vez mais nessa era de inteligência artificial, principalmente as generativas, ou seja, são tecnologias que são capazes de criar, né? Então, tem se falado muito do chat GPT, do Midjourney, então são ferramentas que você pode pedir para a tecnologia, para a plataforma, criar textos, criar poesias, ou escrever, copiar e colar um texto seu que você escreveu e pedir para ele melhorar, né? Ou criar uma imagem a partir de uma frase, né? Então, vou botar uma menina num parque, sorrindo, brincando com um robô. E aí a plataforma vai, dali a alguns minutos, às vezes segundos, cria uma imagem a partir desse texto que você colocou. Então isso está super no comecinho e já está criando um monte de desafios, né? Na escola, por exemplo. Então não precisa mais aprender a escrever, ou não, pelo contrário, precisa saber escrever melhor ainda, precisa saber fazer pergunta. Então, olha quanta coisa, né? E aí, se a gente já tem, já de cara, fala assim, ah, não, mas isso é um absurdo, imagina, né? Chat GPT, né? Primeiro que não vai adiantar, porque as tecnologias não vão parar, né? Isso é que é complicado. A gente está tendo que engolir, goela abaixo, tecnologias super avançadas, sem que ninguém tenha perguntado para a gente se a gente queria ou não, e agora que a gente lide com isso, né? Ainda tem que proteger os adolescentes. Além da gente ter que estudar sobre o assunto minimamente, entender, conversar, pensar sobre aquilo, ainda tem que ajudar as novas gerações. Então não é à toa que nós adultos estamos cansados, né? E aí, como se não bastasse, né? A gente está entrando, tá na transição para a Web3, né? O que seria isso? De um jeito super, assim, bem básico, até porque eu realmente também não sei, né, de forma mais profunda, mas assim, a Web 1 é o que a gente tinha lá no comecinho da internet, que a gente entrava num link, numa plataforma, num site, e a gente lia a informação. A gente tinha acesso ao conteúdo, mas a gente não interagia. Vinha de lá para cá, né? Era unilateral. Então a gente era só espectador e leitor, né? A Web 2, que é o que a gente tem predominantemente hoje, além de ler o que está ali, a gente consegue criar também, né? Então veio o advento dos blogs, que eu consigo então escrever coisas e os outros verem, das redes sociais. Então, a gente consegue interagir, a gente consegue compartilhar, a gente consegue atingir várias pessoas, né? A gente consegue, além então de ser espectador, a gente é criador, né? É a era da economia da criação, né? A gente consegue criar conteúdo. E isso é uma coisa incrível porque democratiza muito, né? Quantas pessoas ficaram conhecidas ou puderam ter uma renda porque começaram a publicar, né, vídeos, textos interessantes, né? Então são novas formas de comunicação, novas formas de colaboração. Só que a gente começa a ver que tem um controle muito grande de poucas grandes empresas de tecnologia. Então, quem é que fica com os nossos dados? Como é que a gente consegue criar novas leis? No fundo, a gente está sendo controlado, né? E nem se dá conta, porque é tudo muito complexo, né? E com esses questionamentos também, que tipo de, né, assim, de internet a gente quer ter? Como é que a gente pode ter uma internet sem tantos intermediários, sem tantos controles, né? E a Web3, ela vem meio que para não solucionar, né, isso, mas entra nesse caminho de, além de deixar a gente ler as coisas, além de deixar a gente criar, a gente também vai poder se apropriar mais do que é nosso, dos nossos dados, do que a gente faz na internet, do que a gente coloca ali, né? Então, parece, né, o que dizem é que vai ter uma descentralização, assim, na internet, então essas big techs não vão ter mais tanto poder, as pessoas vão poder ganhar dinheiro sem intermédio dessas empresas, né? E muita coisa vai aparecer a partir daí. Então tem uma questão de infraestrutura também na internet, que daí é difícil, né, para quem não é da área entender, e que tem o potencial de mudar muito a nossa relação com a internet. Tem muito a ver com criação de comunidades também dentro da internet. Então, os adolescentes eles vão vivenciar cada vez mais esse novo cenário, né, de Web3, e aí com conexão também muito mais avançada do que a gente tem hoje. Então, tem muita coisa nova, né, pela frente, muita coisa
para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente agir, cada um dentro do que é possível, né? E aí, pensando nessas características da adolescência, pensando nessas necessidades emocionais, as tecnologias têm muito poder porque elas entram, né, elas atendem a certas características da adolescência que são super importantes. Então, tecnologia gera conexão tanto cerebral, porque são novos estímulos, né? Nosso cérebro é plástico, do adolescente mais ainda. Então, são novas atividades cerebrais acontecendo e gera conexão social também, né? De novo, o adolescente que está mais saudável, né? O rapaz, a menina, jovem, o ser humano ele tem essa tendência, essa vontade de se relacionar com as pessoas, né? Tanto presencialmente como online, né? E as tecnologias promovem esse senso de comunidade, né? Uma das necessidades emocionais é a sensação de pertencimento. A gente pertencer a um grupo, pertencer, né, uma equipe, pertencer a uma tribo, né? Pertencer a uma escola. Isso é muito importante. E as redes sociais promovem muito isso, né? Os jogos promovem muito isso. Tem criança que fala, ô família, né? Quando você vai ver o que é a família são os amigos ali dentro do jogo, né? Então, naquele jogo tem aquele grupo de amigos ali. Outra coisa que a tecnologia promove que é interessante é esse paradoxo, né, da adolescência, de estar isolado e estar em grupo. Isso também a tecnologia promove, né? Assim, a gente pode estar isolado dentro de casa e com o celular e vendo coisas ali, ou eu também posso explorar o mundo, me conectar com um monte de gente, fazer vários grupos ao redor do mundo, né? Outra coisa super interessante, a internet está sempre ali para a gente, né? É uma disponibilidade 24 horas por 7 dias, né? É o tempo inteiro, se eu quiser acordar, sei lá, 2 horas da manhã e entrar na internet, né? Eu vou estar lá, eu vou ver alguma coisa, vou me comunicar com alguém que de repente está em outro lugar do mundo, já está acordado. Então essa disponibilidade constante é algo que nenhum ser humano consegue oferecer, né? Nenhum amigo, nenhuma mãe, nenhum pai, nem deve, né? Mas a internet está sempre lá. Outra coisa é que a internet é um ambiente também favorável para a exploração, né, do mundo e para transgressões também. Então, se o a adolescente já tem essa tendência a querer experimentar coisas erradas, né, coisas proibidas, ali na internet ela pode ter acesso a várias coisas, né? A Deep Web, né, onde acontecem coisas ali de tráfico de pessoas, tráfico de drogas, pornografia. Né? Quem quiser pesquisar, o adolescente vai lá e vai fuçar e vai entender como é que entra, né? Então é um potencial, né? A internet, o ciberespaço é um potencial para muitos crimes, né? Para muita coisa proibida. Uma outra coisa também super interessante é essa experimentação de diferentes identidades, né? A questão dos avatares é muito interessante, né? Tem uma sub-área da psicologia dos avatares, né? Que vai entender um pouquinho mais como é que é isso, né? Por que você pode escolher um avatar seu dentro de um jogo, ou mesmo dentro de uma plataforma que é um avatarzinho bem simples, né? Ou mesmo no celular, né? Você pode criar um emoji com a sua carinha, né? Mas tem pessoas que escolhem coisas completamente diferentes do que ela é, né? Então, a internet, as redes sociais, os jogos, eles estão permitindo que a gente experimente novas formas de ser. E isso, no contexto do adolescente, é incrível, porque é justamente na adolescência que começa essa coisa de mudar o cabelo, pintar o cabelo, mudar de roupa, transicionar, né? Transitar em diferentes estilos. É da adolescência, porque eles estão se experimentando, estão entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido, quem eu quero ser, né? E aí, no ambiente online, mesmo que a gente não perceba, mesmo que seja inconsciente, a gente acaba usando uma estratégia para se apresentar socialmente online, né? Como é que vai ser a minha autoapresentação online? Isso é algo que a gente, como adulto, tem que pensar. Que fotos eu coloco no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu WhatsApp? Né? Como é que eu estou
que imagens que eu compartilho, né? Como é que eu estou me apresentando online? E aí ajudar os adolescentes também a pensarem sobre isso. Por que de repente no WhatsApp, sei lá, tem uma foto da própria pessoa e aí no TikTok tem, sei lá, um avatar que é uma criatura? Então como se fosse um trabalho artesanal assim para a construção da própria imagem, né? Então os avatares, os filtros, né, que muita gente usa no Instagram, no TikTok, as propagandas, né, que a gente tem acesso, tudo isso vai influenciando, né, o adolescente. Os influenciadores digitais, né, vão trazendo referências e repertórios para que o adolescente construa a sua própria imagem. E aí tem tempo, né? Tem tempo para escolher a imagem, para editar, para fazer o vídeo, para criar o avatar, né? E essa questão dos avatares é muito interessante. Explorem isso com seus filhos e netos. Me mostra, né, Pede? Me mostra como é que é esse avatar que você está fazendo no jogo. Porque às vezes o jogo ele permite que você mude até as expressões faciais. Então, uma hora está com o rostinho sorridente, outra hora está com raiva. Os avatares, é uma coisa incrível. E toda indústria que está se formando ao redor disso. Nesses jogos, Fortnite, Minecraft, as marcas estão entrando com força total, já olhando para esse adolescente, para essa criança que vai ser adulto mais tarde e vai poder consumir. Então, o avatar, ele tem roupas, né, que são chamadas de skins, né, pele em inglês. E essas roupas tem de tudo, gente, tem de tudo, de tudo, de tudo. Inclusive, marcas de luxo já têm coleções, né, inteiras de skins para serem compradas dentro dos jogos. Então, olha só, gente, que coisa, ao mesmo tempo que assusta, né, para nós que somos adultos, que não vivemos isso lá atrás, e também que coisa incrível, né? Olha o número de possibilidades, né, de experimentação, de criatividade, né? Só que vem embutido com um monte de coisa que a gente precisa ter essa visão crítica, né? Não de criticar, de falar mal, né? Mas esse pensamento crítico do que está por trás das coisas, dos pontos de atenção, das oportunidades, né? E aí, pensando em pontos de atenção, que são vários, né? Mas vou trazer alguns aqui, né? Essa questão da exposição excessiva, né, gente? Isso a gente precisa parar para pensar, porque nós adultos estamos passando dos limites, né? Do quanto que a gente posta coisas dos nossos filhos e famílias, né? E a gente não tá se dando conta do porquê que a gente está fazendo isso. Invasão de privacidade, porque está tudo né, exposto e a gente dá nossos dados e não entende muito, né, onde isso vai chegar, e é difícil ter esse entendimento mesmo, né? Acaba sendo um excesso de controle que essas grandes empresas têm sobre a gente, sobre o que a gente faz, o que a gente compra, né? Existe um excesso também de consumismo, né? Esse estímulo muito intenso para comprar, 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 né? E toda hora compra e muda. Isso com a tecnologia só acirrou mais, né? A gente tem que tomar um cuidado maior. A questão da violência, né? A gente tem acesso a muitos conteúdos violentos, não só nos videogames, né? Mas assim, canais às vezes de jornalismo no Instagram, né? Você segue alguma página lá e vem cenas assim do assalto com tiro, então uma coisa, né, que é muito viva, né? Uma coisa que fica muito próximo da gente, né? Então são influências perigosas. No caso dos adolescentes, esses desafios que têm sido feitos, tem vários desafios que os adolescentes propõem, né? E que acabam, tem adolescente que morre, porque são coisas perigosas. Ah, a pimenta, é o saco não sei o que lá, que bota não sei aonde, é o gelo, é não sei o que, quando vê, assim, morreu. Né? Então, ajudar os adolescentes a não entrarem na pilha, né? Que é muito difícil, porque eles entram, né? É natural da idade, para estar no grupo, né? Que vai falar, pô, não vai fazer, ih, tá com medo, ih, é covarde, ih, não sei o quê, né? Tem conteúdos com mentalidade muito machista ainda, né? Muito conservadora, uma coisa muito, muito extrema, assim, que
nossos filhos vão assistindo e é difícil controlar, né? O Jean estava falando, poxa, a Fernanda, né, vê tudo, sabe tudo. Não, lógico que não, tô eu e meu marido aqui quebrando a cabeça, né? Do como é que a gente faz isso sem que seja também uma invasão total. Então a gente tem combinados, né, com o nosso filho, e ele está com 12 anos, ainda é mais fácil, né? Vai ficando mais difícil, porque eles vão tendo mais autonomia, vão sabendo mexer também cada vez mais no aparelho, né? Então, se quiser desabilitar coisa ali, não tem como a gente controlar totalmente, né? Um outro perigo, um outro ponto de atenção é esse aliciamento online, né? São pessoas, normalmente adultos, com más intenções, que se infiltram em jogos, em redes sociais, muitas vezes se passando por um adolescente, por uma criança, e vai ali, ó, né, só passando a lábia na criança, né, no adolescente, vai criando um tipo de relacionamento, vai fazendo o adolescente acreditar que os pais não estão interessados neles, né, que os pais falam não tá correto, que ele está sendo injustiçada, nananã, e assim vai, e aí quando vê, né, o adolescente, o menino já estão envolvidos ali, já mandou foto, já deu dados da família. Então esse aliciamento, gente, é muito complicado, porque são profissionais, né, pessoas que estão acostumadas a fazer isso, e com técnicas, né, de sedução. E a pornografia, né? Pornografia, gente, é outra coisa, assim, super difícil de lidar. Tem alguns especialistas que falam de uma epidemia silenciosa, que é o acesso precoce ou muito intenso à pornografia. E não é só menino, é menina, menino de 8, 9, 10 anos, ou porque viu algum link, sei lá, no telefone do pai, da mãe, ou algum amiguinho na escola, né, ou algum mesmo conteúdo que já tem, aparece um link ali, alguma coisa que a criança clica, nem entende direito por quê, e quando vê já foi levada para um canal ali. Muito delicado isso, né, muito delicado. Então a gente tem que estar atento, tem que pensar que isso tudo é possível sim, que não acontece só lá longe, né, que pode acontecer dentro de casa. E no fundo, gente, todos nós somos cobaias, né? Porque tudo que está acontecendo no mundo é muito novo, né? É muito novo. As tecnologias vão sendo criadas, ninguém pede autorização para a gente. Quando a gente vê, já está usando, meio desavisado, os adolescentes mais ainda, e aí os problemas vão aparecendo e a gente tem que correr atrás para tentar lidar com isso, né? Então, tá todo mundo nessa situação, né? Todos os adultos assim, pensando, meu Deus, e agora? O que a gente faz, né? Corta totalmente? E muitas brigas têm acontecido, né, gente? Muitos conflitos, né, dentro de casa e na escola, né? Quantas escolas estão penando aí com a questão do uso de celular na hora do recreio, na hora da sala. E aí, situações problemáticas que vão aparecendo nesse contexto, né? Então, crianças que de repente filmam os amigos ali na escola fazendo alguma coisa e postam nas redes sociais. Então, gente, assim, é muita coisa para se pensar, né? A gente precisa se unir, famílias, organizações, escolas, né, governo, para ir pensando junto, né? Como amenizar esses pontos de atenção, esses perigos e poder aproveitar mais as oportunidades, né? Porque tem uma parte também de ponto de atenção que são os transtornos que estão sendo desenvolvidos, transtornos psicológicos, psiquiátricos, que estão sendo desenvolvidos pelo excesso de uso de tecnologia, pelo uso inadequado, né? Tem um termo para isso, que é o cyber disorders, né? São os transtornos cibernéticos, né? Assim, que são transtornos físicos, mentais, que afetam a gente, né? Tem uma lista grande já, né? O único que está, de fato, dentro dos manuais de psiquiatria é dependência tecnológica por jogos, né? Mas a gente vê várias outras situações que estão sendo problemáticas ou que desencadeiam condições clínicas já conhecidas, né? Então, um transtorno, por exemplo, é a nomofobia, que é a ansiedade ou medo de ficar sem celular, né? Eu comentei isso, já tem um nome para isso, porque muita gente fica muito aflito realmente, né? Não consegue desligar o celular à noite, né? Não pode ficar sem o celular por ali, né? O famoso já FOMO, FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar
de fora do que está acontecendo, né? Perder as coisas que estão acontecendo, tem uma percepção, né, de que está perdendo muito. Então isso aí é super que tá, sei lá, não vai na festa, não foi no evento que teve, né? E aí as outras pessoas estão indo e eu não tô, né? A depressão digital, que são estados depressivos desencadeados muito claramente por sentimentos de tristeza, de desânimo, depois de navegar por um tempo na internet. Então é aquilo, né? É a menina ou o menino que está lá no TikTok, que está no Instagram e de repente viu a amiga ou amigo que estão, sei lá, numa viagem tal e ela não está, então, sei lá, tá magra, ou tá maquiada, ou tá, então, ganhando no futebol e o menino não tá. Enfim, né, tá conseguindo, sei lá, criar um canal com vários seguidores e ele não consegue. Então, vai desanimando a pessoa, né, vai atingindo a autoestima e a pessoa vai ficando com aquela sensação de que, então, ela não é suficiente, então, ela não é boa, né, que ela não tem coisas legais. Então, isso é bem delicado também, né. Como eu falei, dependência tecnológica também, aí por games, né, por pornografia, por jogos online, jogos de aposta, né, por compras. Então, olha quanta coisa, né, a tecnologia pode gerar dependência, né. Um isolamento também, né, porque o adolescente ou adolescente que já está se sentindo meio mal com o próprio corpo, né, já não tem tanta facilidade para ter amigos, para socializar, já se sente um pouco desencaixado ali nos padrões, a tendência é querer evitar, né, situações sociais presenciais. E aí o isolamento ele é fator de risco para vários outros transtornos, né? Então isso é bem importante de ver. Ao mesmo tempo, né, gente, quanta coisa também que a gente vai vendo que só acontece por conta da internet, né? Olha a gente aqui, né? Eu estou em Florianópolis, não pude ir para São Paulo, mas estou aqui podendo estar com vocês de alguma forma, né? Não do jeito que eu, que eu preferiria também, mas possibilita, né, muitas coisas. Então, é importante que a gente tenha serenidade, né, e calma para poder, ao mesmo tempo, equilibrar, minimizar ou cortar, né, esses pontos de atenção, esses perigos, e também aproveitar as oportunidades, né? Os jogos, por exemplo, eles têm uma capacidade de ajudar no desenvolvimento de certas habilidades muito grande. Se você for analisar determinados jogos, as crianças têm que tomar decisão o tempo inteiro, têm que criar, eles têm que ser criativos, têm que resolver problemas de situações do jogo, tem que fazer conta, tem que negociar, porque ele já, dentro desse universo de metaverso, tem muita coisa as moedas, né, digitais e a troca. É muito interessante, né? Então, assim, dá uma agilidade também de pensamento, de comunicação também, quando está jogando online com vários amigos, né? Cada um na sua casa, mas eles estão ali o tempo todo falando sobre os jogos, né? Então, a internet, ela dá também um certo poder de autonomia, de criação. O adolescente que está afim de repente, criar um canal, seja no TikTok, né, de preferência a partir dos 13 anos, ou um perfil no TikTok, um canal no YouTube, com coisas do interesse, né, dele, dela, com tutoriais, com coisas que podem ser bacanas para outros adolescentes, porque já vai ajudando o adolescente a experimentar o que gosta de fazer também. A gente fica muito com essa coisa de, isso é tudo no futuro, né? Tá preparando, tá fazendo prova, tá fazendo teste para quando for para a faculdade ou quando tiver mais velho e for trabalhar. E o potencial do adolescente hoje que ele tem, que ele já poderia estar contribuindo até para a sociedade, se ele quisesse, né? Você vê, sei lá, um canal no YouTube de leitura, né, de adolescente que faz resenha de livros, porque gosta de ler, ou coisas de desenho. Gente, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Então, essa autonomia de escolher também o que pode ver, o que pode fazer, isso é muito incrível. Isso a escola não dá, né? Isso a gente, muitas vezes, dentro de casa também não oferece. E aí tem que ter uma supervisão, claro, né? Mas olha que incrível, né? Poder pensar em iniciativas que só vão ser possíveis de serem implementadas através da tecnologia, né? A gente tem um acesso muito mais fácil a tratamentos em geral de saúde,
ou grupos, né, de apoio, porque como vão tendo essas comunidades, a gente sempre acaba achando alguém ou algum grupo que tenha os mesmos interesses que a gente, né? Então, às vezes, a gente coleciona alguma coisa, encontra, né, um grupo que também coleciona isso, e aí isso dá esse senso de pertencimento que, às vezes, presencialmente, você não vai conseguir ter perto da tua casa, né? Às vezes tem até na mesma cidade, mas até você chegar do outro lado, né, da cidade, você não vai, né? Com certeza a internet potencializa a aprendizagem, né, sem dúvida nenhuma. Ela não é a solução, né, mas ela pode tornar o aprendizado mais divertido, mais diferente, né, mais dinâmico, né. E aí, eu acho que o que mais assim incrível que está sendo também hoje, e também paradoxal, são novos formatos de trabalho e de profissões. Essa geração, gente, ela vai ser cada vez mais o que falam de geração slash. Slash é a barra, sabe? Então, a gente não vai ser, sei lá, só médico. Você pode ser médico e músico, você pode ser, sei lá, artista e contador. Você pode ser mais coisas, porque esse é um outro drama da adolescência, que é escolher a profissão que vai fazer, aspas, para o resto da vida, porque a gente ainda está com essa mentalidade. A gente não percebeu ainda que a vida é feita de ciclos também. A gente pode ter algumas profissões ao longo da vida, né? Às vezes até concomitantemente fazer coisas diferentes, né? Ter frentes diferentes de trabalho, e ao longo da vida, meu Deus, gente, a gente vivendo até os 80, né? Você está bem, 80, 90, você está bem, está lúcido, está com saúde, pô, né? Você pode fazer muita coisa. Então, é importante a gente conseguir tirar esse peso também dessa decisão do vestibular, né? Quando quem vai fazer, né? Parte da população que pode ter acesso a isso também, que é um primeiro caminho, é uma porta de entrada para o mundo do trabalho, né? E isso é tão importante, né, gente? Porque se a gente for ver a relação que a gente está tendo com o trabalho, os adultos, a maioria descreve uma relação muito ruim, muito tóxica. Não gosto de trabalhar, é um peso, as pessoas contam as horas para chegar no final de semana, contam os dias para chegar nas férias, contam os anos para se aposentar. Com certeza vocês ou passaram por isso, passam por isso, ou presenciam isso no círculo de amizade de vocês. Da onde vem isso, né, gente? Não é, claro, tem o peso da vida adulta, né? A gente tem que pagar as contas, tem que sobreviver, mas vem também da experiência que a gente teve na escola. Quantas pessoas tiveram experiências muito ruins de escola? Muitos adultos, eu dou aula de psicologia da inovação, falo muito sobre isso, né, de inovações, também de criatividade, que são coisas diferentes, e muita gente fala, eu odiava ir para o colégio, eu detestava, era muito ruim, ou eu detestava, mas o que me salvava um pouco eram os meus amigos, ou eu só gostava da educação física, eu só gostava da hora do recreio. Se a gente for perguntar, né, para todos nós aqui, né, se não precisasse pensar em dinheiro, ganhar dinheiro, o que faria? O que você faria? E isso foi até uma propaganda que fizeram, foi uma empresa que eu não vou lembrar qual foi, mas eles fizeram uma ação no centro de São Paulo, fizeram um muro assim enorme, né? E colocaram isso, vários papéis escritos, se você não precisasse pensar em dinheiro, ganhar dinheiro, o que você faria? E aí a maioria foi para o campo das artes, da cultura, do esporte. Ah, eu criaria uma banda de música. Ah, eu focaria na culinária. Ah, eu iria pintar, bordar, né, e fazer trabalhos manuais. Eu iria jogar futebol ou criar alguma coisa nessa área. A maioria esmagadora, né, nessa iniciativa que eles fizeram, nessa ação, faria coisas completamente diferentes do que fazem no trabalho. E aí a gente começa a ter um link com como é que está a escola hoje em dia, né? Como é que está a educação hoje em dia, como é que está a experiência dos alunos, né, na vivência escolar. E, nossa, e aí daria para a gente ficar mais 10 horas falando sobre isso, né? Para a gente ir fechando aqui e abrindo, né, para a gente conversar, trocar um pouquinho, né? A gente pode pensar em alguns caminhos assim de cuidado, né, de proteção para os adolescentes dentro desse cenário tecnológico, né? Um é ajudar a desenvolver inteligência emocional digital,
que é, conseguir desenvolver, né, essas habilidades que a gente fala de habilidades socioemocionais, soft skills, né, ou seja, gestão das emoções, tomada de decisão, criatividade, planejamento, empatia, conseguir desenvolver isso e aplicar isso dentro do contexto online. Então, se eu estou nas redes sociais, estou atenta ao que eu estou sentindo. Por que eu fiquei incomodada? O que eu vi ali? O que eu postei ali que me incomodou? Se eu publicar essa foto aqui, vai ofender alguém? Né? Se eu fizer um comentário de tal forma, o que vai acontecer? E assim vai, né? Como é que eu posso ser mais empático com o comportamento digital que as outras pessoas têm? Será que aquela pessoa postou aquilo ali porque ela não está bem naquele dia, aconteceu alguma coisa com ela? Tem muito julgamento, né? Eu faço muita pesquisa informal, assim, nos comentários das pessoas, diante de certas postagens, né? E é impressionante, né, o grau de agressividade, de julgamento que aparece ali, né? Então, mais uma vez, as redes sociais, elas são um espelho, né, de como o ser humano está. E boa parte das pessoas não está bem, né? Porque também está muito isolada, também está muito sozinha, também não está sendo vista e acolhida, né? Então, olhar para a inteligência emocional no campo digital é específico, né? O fato de você ter uma boa inteligência emocional no ambiente presencial não garante que você tenha isso no digital, porque o digital tem especificidades, tem o efeito cyber que eu falei, tem o imediatismo, tem um alcance, uma exposição enorme que atinge muita gente e viraliza. Isso não acontece quando você está lá com meia dúzia de amigos numa festa, né? A não ser que alguém filme o que você falou e fez e bote nas redes sociais, né? E aí você, de repente, perde o emprego, aí você, de repente, é processado, né? Então, é diferente. Tem uma estratégia que eu comecei a perceber que a gente usava aqui em casa e que eu acho que é muito útil para as pessoas. É difícil, tá? Mas com relação ao uso de dispositivos em casa, é a estratégia cama, mesa e banho. É realmente evitar ao máximo usar o celular na cama, né? Pegar o celular e ficar na cama usando, na mesa, nos momentos de refeição e também no banheiro. No banho. Se a gente for ver, principalmente se vocês forem lembrar dos seus filhos pequenos, em quais momentos ele ou ela contava mais, falava mais sobre as coisas. Muitas crianças falam na hora do banho, que aconteceu na escolinha, outras falam quando estão comendo, e outros falam quando vão dormir ou acordam, né? Eles estão ali naquele chamego, né, gostoso, e aí quando vê, está lá o teu filho contando um monte de coisa. Então, esses momentos de mais intimidade, proximidade, se a gente realmente conseguir garantir que não tenha celular ali, já vai ser um ótimo avanço, né? Porque aí a gente vai pensando nessa visão de ter uma higiene digital, né? O que para minha família funciona? Eu trabalho em casa, não trabalho em casa, eu preciso muito das redes sociais para o meu trabalho, eu não preciso. Tem gente que prefere não ter rede social, né? E tudo bem. E pedir ajuda, né, gente? A gente precisa pedir ajuda para pessoas que entendam mais do que a gente numa determinada área nesse sentido. Pega, sei lá, algum sobrinho que entende bem e a gente coloca o dispositivo dentro de um computador de segurança, né, de celular, como é que faz, como é que não faz, não tem como a gente saber isso, né, sempre. Né? E às vezes até a angústia é tanta que até procurar informação para ver o que eu vou colocar no meu celular para proteger já me gera mais angústia ainda e eu não consigo, né? Então, pedir ajuda é muito importante, né? De diferentes frentes. A gente, como adulto, precisa ser guardião, né? Nós somos guardiões da adolescência. E aí, mais uma vez, né? Acho que minha fala final, assim, é a gente integrar cada vez mais diferentes atores, assim, né? Então, a escola é uma organização como a escola de pais, é o governo, são, sei lá, OAB, né? Pessoas que possam juntos cada vez mais pensar em maneiras de garantir esses direitos da infância e da adolescência, né? Cada um pensando em como pode ser responsável de alguma forma, nem que seja num âmbito pequeno, né? Não é que a gente tem que ter um impacto social enorme, né? Se a gente começa a pensar muito grande, a gente não consegue também, né?
fazer, mas eu penso, né, quem trabalha no consultório, quem tem um escritório, seja de arquitetura, como é que eu posso pensar, então, como a arquitetura ajudaria, né, a adolescência nesse sentido tecnológico? Que programas eu posso fazer para, né, oferecer, de repente, para o adolescente, qualquer área, né? E, no fundo, gente, eu acho que o que é mais importante é realmente a gente mostrar que tem interesse na vida do adolescente. O que a minha filha, o que meu filho gostam nesse momento? Em quem que ele está se tornando? Como que eu posso ser um companheiro nessa jornada, né, de transformação? E realmente se interessar. É aí que o adolescente vai se sentir amado, vai se sentir uma pessoa interessante, né? Isso constrói a autoestima. E é uma forma de amor, né? A gente, na maioria das vezes, eles adolescentes, a gente já não consegue tanto, né, dar tanto abraço, dar tanto beijo, muito menos na frente dos amigos, mas tem outras formas de demonstrar amor, né? E estar presente, perguntar, se interessar de verdade é um fator de proteção bem importante. Então, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, chamar o Jean aí para a gente abrir e para perguntas, e a gente está junto aqui um pouquinho para pensar. Nós é que agradecemos. Vocês desculpem esse problema técnico. Vem de Florianópolis, viu, Fernanda? Pronto, já tirei aqui o carregador. Tô com medo de acabar a bateria, minha gente. Olha que situação, tá vendo? Já pensou? Desapareço assim, gente, do nada, né? Mas ainda tem um pouco aqui. Eles estavam chateados porque essa interferência, de alguma forma, distorceu um pouco a sua conclusão lá em preocupação. Bom, olha, é infinitamente grande o número de questões. Eu vou tentar colocar alguns pontos que tem nessas questões, porque quando mandaram as questões, você já, de alguma forma, transcorreu sobre esses assuntos. Então, tem algumas questões que falam como é que lidar com esses influencers que estão na moda e acabam criando modelos para os nossos filhos. Como lidar com as pessoas estranhas que entram nesse mundo digital deles e a gente não consegue controlar. A história do dossiê digital que toda criança antes de nascer já tem, porque até os exames de pré-natal já entram nessa pastinha da criança e que fica exposta. Então, acho que, em primeiro momento, isso... Vamos por partes, senão claro. Eu esqueço também, né, gente? Não, eu estou pontuando pelo menos esses 3 itens, para você dar uma... Super difícil, né, gente? Porque é aquilo, o adolescente precisa dessas referências, né, fora de casa. E antes, né, quando não tinha internet, acabava sendo, sei lá, algumas celebridades, né, de novela, jogador de futebol, né? Só que, de certa forma, a gente acabava sabendo melhor quem são essas pessoas, né? Hoje, realmente, né, qualquer influenciador, youtuber que cria um canal que acaba tendo milhões de seguidores, eles têm acesso. Então, muita conversa, né, explicar que não é porque tem milhões de seguidores que o que aquela pessoa está falando é correto, é bacana. É uma geração que avalia as pessoas a partir do número de seguidores que a pessoa tem. Isso é grave, né? Porque isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa deu uma entrevista num veículo de comunicação e aí ficou mais conhecido. Então, explicar que isso não é critério, né? Número de seguidores não é critério. A gente precisa ficar atento, ver o histórico do que está vendo, fazer perguntas do tipo, o que você viu de interessante hoje na internet? O que você viu de estranho? Né? Alguma coisa te deu medo? Alguma coisa te empolgou? E assim a gente vai tentando, né, assim, entrar nesse universo, né, nessa janela aí do que eles estão vivendo. E a gente ir pontuando os nossos valores, né? Então, assim, é a honestidade, é o respeito ao outro, né? O carinho com as pessoas, é tratar todo mundo bem, independentemente se é um mendigo, se é o presidente, né? E sendo exemplo, né, de comportamento, não adianta só a gente falar, e os adolescentes percebem isso, né? E é isso, né, gente? Entregar um pouco, né? Porque
Realmente não tem como a gente ter controle total. E a questão desse dossiê digital que o Jean falou, aí cabe a gente, adulto, o que a gente está postando deles, né? Como eu falei, esse fenômeno chama sharenting, que é a palavra share com parenting, né? É compartilhar e parentalidade, né? Ser pai e mãe. Eu percebo que esse compartilhamento de imagens, né, do meu filho, então, ganhando a medalha de futebol, da minha filha fazendo não sei o quê, tem muito mais a ver com a nossa vaidade, com a nossa vontade de dizer: olha só como meu filho é lindo, como minha filha é uma graça, como meus netos são fofinhos, né? Então, assim, é a gente, entendeu? É a nossa necessidade de se exibir através dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Então, é uma crítica que eu faço, né? E faço a mim mesma, porque também quando o meu filho começou a crescer, eu fui também, assim, questionando muito isso. E é uma puxada de orelha, né? Para a gente pensar melhor, né? Porque aí o adolescente vai ter todo esse rastro digital que não foi ele que escolheu botar isso, né? E aí como é que depois a gente vai dizer para ele não se expor, né? Para ele não conversar com estranho? Se eu estou colocando um monte de foto dele para todo mundo que é estranho ver, mesmo que seja uma conta privada, gente. Se a gente for entrar no campo da pornografia, aí, né? Olha só, são profissionais, são pessoas que são pagas para pegar fotos inocentes dos nossos filhos. E é assim, é a criança chupando picolé na praia. É a menina na aula de ginástica olímpica com um colanzinho. Né? São as crianças na praia ou na piscina. E não precisa ser gente conhecida, entendeu? Eles vão pegar fotos dos nossos filhos mesmo, entendeu? A gente não é conhecido, não é celebridade, não tem 1 milhão de seguidores, né? E eles ganham para pegar essas fotos, né, fazer um print e jogar numa rede ali de pedófilos que vão fazer uso dessas imagens. Né? Então, assim, a escola tem que ter cuidado com o que compartilha nas redes institucionais. O professor não deve compartilhar foto nos próprios perfis pessoais dos seus alunos. E pais e mães e tios e avós têm que ter mais consciência com relação a isso. Tem muitos parabéns a você aqui, de vários associados da escola, a Silene, a Ana Lúcia, e agradecem muito a informação que você tem trazido. E aí vem mais uma provocação. O contato precoce com as tecnologias é risco ou benefício? Então, quanto mais precoce, ou seja, quanto menorzinha a criança, mais riscos. O cérebro da criança ele está programado para se desenvolver através do toque, através do olho no olho, né? Quando a gente está amamentando, olhar no olho, através do cheiro, né? Através dessas experiências sensoriais, através da presença física. Quanto mais a gente expõe as crianças às telas, elas ficam hipnotizadas, porque as tecnologias são feitas para encantar. São feitas para a gente ficar ali, e cada vez mais. Então, tecnologia não é neutra, né? Ela pode ser neutra lá na essência dela, mas quando chega para a gente, usuário comum, ela já chega cheia de mecanismos para manipular a gente. Né? Então, os riscos são muito maiores, né? Até onde a gente sabe hoje. Se a gente for ver todas as pesquisas e tudo, é desanimador realmente, né? Porque atinge várias coisas, né? Atinge o desenvolvimento físico, motor, né? Atinge o olho, atinge a postura, atinge a capacidade de fazer esporte, de se movimentar dali a pouco, atinge várias coisas, gente. Então, realmente, assim, é algo que a gente precisa estar atento e é um desafio enorme porque a gente, como pai e mãe, fica sempre com aquela sensação de que você tem que prover um tipo de atividade, o que a gente vai fazer hoje, o que não vai, porque se deixar vai ficar na internet, não só eles, mas a gente também, né? Então é muito cansativo isso, e aí as cidades também têm que pensar em espaços públicos que sejam viáveis para a gente, e aí a maioria das cidades não tem, né? Então se a gente for pensar o que está acontecendo na Europa, em alguns países, na Espanha, por exemplo,
toda uma mentalidade de tornar Barcelona, por exemplo, uma cidade mais para pedestre, que tenha mais verde, que tenha mais parquinho, né? Então, vocês percebem que assim, são várias áreas responsáveis por isso. Então, podendo evitar, a gente precisa evitar. Quanto menor a criança, mais risco tem. E a adolescência é uma fase também, né, de transição, de muita flexibilidade, né, assim, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, é atenção o tempo inteiro. Uma última questão que realmente tem várias aqui no mesmo sentido. O que fazer com o cyberbullying e o bullying? Ai, gente, isso eu acho tão complicado, porque a gente ainda está numa mentalidade, e muitos adultos pensam assim, que bullying é mimimi, né? Que a geração não aguenta nada, que nossa, eu vivi isso na minha escola e estou aqui vivo, estou bem, não morri. Né? E a pessoa não se dá conta que milhões de dificuldades que ela tem é resultado dessas experiências lá atrás. Então, acho que primeiro assim, é levar a sério isso, não é mimimi. Né? E não só bullying na escola, tem bullying dentro de casa, tem bullying entre irmãos, tem bullying de pai com filho, de mãe com filha, né? Que é a violência psicológica muitas vezes, né? De denegrir, de botar para baixo, né? De mostrar que não é competente. Né? Então, primeiro se dá conta, né, de que bullying é uma violência, né? Tem um nome, né, que colocaram há algumas décadas já, e realmente assim, exigir da escola que isso seja levado a sério, que chame a família, que converse. Se você está vendo que isso não está adiantando na escola, muda de escola. Nem sempre vai resolver, mas ir fortalecendo o teu filho, tua filha, né? Mas é um problema bem sério e eu acho que de uma maneira geral, porque ainda muitos adultos acham que isso é mimimi, que isso é uma besteira, que eu vivi isso e estou aqui, está tudo bem. Então, claro, é um assunto super complexo, né, gente? Tem tem protocolos, né, tem diretrizes, e aí, né, eu acho que não é o espaço agora para a gente falar disso, mas pesquisem sobre isso, né? Tem especialistas específicos, né, que têm formas de tratar, né, o cyberbullying e o bullying de formas bem eficientes, assim. E a escola ela tem que estar acreditando que precisa atuar nisso e que se os alunos estão fazendo cyberbullying, mesmo que seja fora da escola, ela também é responsável, porque são alunos da escola. Né? Então, que tipo de debates, que tipo de ações a escola está fazendo para orientar, né, essas crianças? Consideração final? Olha, gente, teria várias, né? Mas, bom, primeiro agradecer, né, a participação, os parabéns todos. Muito obrigada, né? Para mim é um desafio também estar aqui, pensar de um jeito equilibrado, né? E às vezes eu fico muito desanimada, falando, gente, que encrenca que a gente se meteu, né? Por outro lado, eu também fico otimista, porque eu acho que essa geração também vai ter tantas oportunidades que a gente não teve, né? E eu acho que é isso, essa mensagem de dizer que eles precisam da nossa orientação, eles precisam da gente, então a gente tem que estar informado, a gente tem que estar bem e a gente tem que estar com disponibilidade de afeto para eles. É isso, quero agradecer, desejar um ótimo final de semana para vocês. Nós é que temos que agradecer a sua disponibilidade. Acho que um abraço, um grande abraço. Obrigada. Obrigada, gente. A Escola de Paz é emoção. E, infelizmente, a telinha, às vezes, nos priva desse contato. Tenha certeza que se você estivesse aqui, como a nossa família Escola de Paz é muito afetiva, muito amorosa, e estaria lhe dando um grande abraço. E só dar um recadinho para você. Minha mulher fala sempre isso, olha que encrenca nós nos metemos. Um grande abraço. Pois é. Um beijo, tchau, gente. Até a próxima. Queremos agradecer Fernanda,
Não vai embora ainda, temos um recado muito importante para você. Faremos chegar com muito carinho um mimo. Oportunamente será entregue para Fernanda Furia pelo presidente José Roberto Vobeto. Queremos agradecer Muito obrigada. imensamente, muito mesmo. Um ótimo dia. Obrigada, tchau, tchau. Nesse momento, peço então o casal Marlene e José Pereira para entregar a lembrança ao Dr. Jean, por gentileza.